Olá, bem-vindo ao canal. Existe um padrão na história do cristianismo. Toda vez que a igreja se aproximou do poder secular, toda vez que a igreja fez alguma aliança com o Estado, algo foi imposto à força. Não pela persuasão do evangelho, nem tampouco pela fé, mas algo foi imposto pela força. E hoje nós veremos aqui um assunto interessante, que muitas vezes passa despercebido para as pessoas. A questão do sábado para o domingo. A igreja primitiva guardava o sábado, mas hoje nós vemos a esmagadora maioria da igreja guardando o domingo. O que isso tem a ver com a união da igreja e o Estado? A aproximação da igreja na busca pelo poder estatal. É o que você vai ver hoje aqui neste vídeo. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Meu reino não é deste mundo. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Você já ouviu falar que quem mudou o sábado para o domingo, a guarda do sábado para a guarda do domingo, foi o imperador Constantino. Mas a coisa não é bem assim. O fato, primeiro, que nós precisamos de ver, até para contextualizar o que nós vamos falar aqui sobre essa questão da união da igreja e do Estado e a imposição de normas religiosas pelo poder secular, nós precisamos de contextualizar essa situação. Contextualizando, o que nós podemos dizer é o seguinte: no primeiro século, ninguém guardava o domingo. Não existe tradição apostólica que possa afirmar que no primeiro século a igreja teve alguma reverência para com o domingo. A obra conhecida como Didaquê, que poderia nos dar essa sustentação, ela é tida por Eusébio de Cesareia como um livro apócrifo. Eu vou ler aqui um pequeno trecho. Eusébio de Cesareia coloca-o entre os apócrifos, reconhecendo que não é obra de nenhum dos apóstolos. Porque esse é o grande documento. O Didaquê, que foi uma espécie de catecismo conhecido no segundo século da igreja, o Didaquê, que se diz teria sido escrito talvez no final do primeiro século, ele é considerado por Eusébio de Cesareia como um livro apócrifo e que não é obra de nenhum dos apóstolos. Nós sabemos que a igreja primitiva guardava o sábado. Para que a gente tenha uma ideia, Hermas Sozomeno, que foi um historiador da igreja cristã do quarto século, ele tem um trecho aqui que eu quero ler para você, do livro História Eclesiástica, e ele diz o seguinte: o povo de Constantinopla, e em quase todos os lugares, reúne-se no sábado, bem como no primeiro dia da semana. E isso, Hermas Sozomeno está falando no quarto século. Costume que nunca é observado em Roma ou em Alexandria. Existem várias cidades e vilas no Egito onde, ao contrário do costume estabelecido em outros lugares, as pessoas se reúnem nas noites de sábado, e, embora tenham jantado anteriormente, participam dos mistérios. Eu estou citando só esse trecho aqui da história da igreja para dizer simplesmente o seguinte: o que nós sabemos, no primeiro século não havia cultos ao domingo. A partir do segundo século, nós começamos a ter dentro da igreja depoimentos no sentido de que os cristãos eles celebravam o sábado e o domingo. Portanto, o que nós sabemos é que até o quarto século, período em que Constantino foi imperador, não havia essa exclusão do sábado como dia de guarda. E o domingo estava sendo inserido nas práticas da igreja de uma forma lenta, gradual, porém, que surtiu resultado. E é isso que nós vamos dizer aqui agora. Então, o fato que nós temos que deixar determinado é que, quando nós chegamos no quarto século, a igreja comemorava
e não em todos os lugares. Roma, por exemplo, não se fazia isso, mas a igreja comemorava o sábado e o domingo. Não havia talvez ainda o espírito de um dia de guarda, que o domingo tivesse substituído o sábado. Não era esse o sentido. Mas como eu já disse aqui em outros vídeos nesse canal, Constantino, no ano 313, ele, tendo assumido o poder, ele chamou ali o cunhado dele, o Licínio, que era o imperador do Oriente, e eles fizeram o chamado Edito de Milão. A igreja estava saindo de 10 anos de perseguição. Com esse Edito de Milão, no ano 313, em junho de 313, mais precisamente 13 de junho de 313, foi concedida ao povo romano, aos cidadãos romanos, liberdade religiosa. Então, dessa forma, a igreja não se tornou, em 313, a igreja oficial do Estado, mas a igreja foi agora aquinhoada com a suposta conversão do imperador Constantino, teve de volta os seus bens, os livros sagrados, e a partir daí, liberdade para cultuar. O problema é que o imperador romano, até então, não o Constantino só, os demais, os anteriores, eles tinham uma ascendência sobre a igreja, sobre a religião pagã do Império Romano. O imperador era normalmente considerado um sumo sacerdote, vamos dizer, do povo pagão de Roma. E o costume agora permaneceu. Quando Constantino assume o poder em Roma, a gente vai perceber o seguinte: uma série de atitudes do imperador que reproduziam o que ele era, o que aquele cargo do Império Romano permitia, que é a ingerência em questões religiosas. Então, no ano 321, Constantino faz um decreto. E por esse decreto, ele induz as pessoas, ou ele determina que as pessoas devem, de alguma forma, honrar o domingo. Só que aí uma questão sutil, porque o domingo era o dia do sol. Inclusive, o decreto se refere ao domingo, que ele estava agora prestigiando, como o dia do sol. Esse decreto ele não tem propriamente um caráter religioso. Nós não podemos afirmar que Constantino, nesse momento, ele determinou que o império guardasse o domingo. Mas é muito interessante, porque esse decreto é o primeiro passo para legalizar e impor aos cristãos uma prática que já vinha dos séculos anteriores. Isso é verdade, nós não podemos negar. Então, Constantino, aproveitando e objetivando a união do império, ele honra o dia que poderia ser comum entre cristãos e pagãos. E esse dia é o chamado Dia do Sol, como está no Edito de Constantino, em 321, e era o dia do Senhor, como os cristãos estavam já nessa época denominando. Mas o que nós precisamos entender é que nesse momento, e a gente viu aqui pela história de Sosomeno, nesse momento a igreja ainda guardava e honrava o sábado. Estava havendo essa mescla de sábado e domingo, mas a igreja ainda honrava e guardava o sábado. No ano 324, o imperador Constantino ele venceu a disputa que ele tinha com o cunhado Licínio, e agora ele se tornou o imperador de todo o Império Romano, Oriente e Ocidente. A partir desse ano, nós não sabemos exatamente a data, mas o historiador Eusébio de Cesareia, que era bispo e é muito amigo do imperador Constantino, o Eusébio de Cesareia nos conta que o imperador, então esse fato teria ocorrido entre 324 e 337, que é o ano da morte do imperador. Então, Eusébio de Cesareia nos conta de que o imperador fez um outro decreto, e agora esse sim, claramente obrigando, claramente dizendo a todo o exército romano de que eles deveriam honrar o domingo, e inclusive o imperador colocou e escreveu uma oração que deveria ser recitada
pelos soldados, pelo exército romano. Então aqui nós vemos o seguinte: fechou-se o ciclo. O império agora passou a decretar, fazer uma legislação religiosa dentro do cristianismo. Ora, o cristianismo nunca havia se submetido a alguma orientação, a alguma determinação externa. O apóstolo foi claro: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E agora o cristianismo estava, de uma certa forma, subjugado pelo imperador romano, pelo poder secular, pelo Estado. E isso é tanto verdade que, nesse período, o imperador passa a fazer ingerência na igreja. Inclusive dirige o Concílio de Nicéia, que foi um concílio importante, um concílio ecumênico que atingiu todo o mundo cristão. Esse fato estimulou aqueles que, dentro da igreja, desejavam se ver livres de qualquer traço judaico. O que nós precisamos entender também é que já no primeiro século, e depois segundo, terceiro, quarto século, havia uma posição clara de cristãos contra o judaísmo. Isso a gente poderia esperar. No primeiro século, os judeus, os cristãos foram perseguidos porque não se fazia ainda uma distinção entre cristãos e judeus, e então a perseguição de Domiciano, no final do primeiro século, ela tem essa clara motivação. Então havia uma oposição natural, uma oposição humana do cristianismo contra o judaísmo. A ponto, no quarto século, a gente vê um dos mais eminentes bispos da igreja, João Crisóstomo, a gente vê a animosidade de João Crisóstomo contra os cristãos, contra os judeus. Não é? No segundo século, a gente tem ali Justino de Roma, também, quando ele escreve a carta a Trifão, ele demonstra todo o seu preconceito contra o judaísmo. Muito bem, então esse espírito antijudaico já havia na igreja. Isso levava muita gente a rejeitar qualquer traço de judaísmo, inclusive a guarda do sábado. Ora, o imperador Constantino deu toda a asa, deu toda a possibilidade para que o grupo da igreja que se opunha a qualquer traço judaico, e a guarda do sábado seria um deles, passasse agora a se manifestar de forma muito clara. Então, nós temos um concílio no quarto século que é chamado o Concílio de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade do Império no Oriente. E ali participaram somente bispos orientais. Então nós poderíamos dizer: não, mas essa decisão de Laodiceia, que eu vou ler agora para você, que essa decisão não foi uma decisão ecumênica. No cano 29 desse Concílio de Laodiceia, cano 29, e cânon são as conclusões do concílio, as orientações, as determinações de um concílio. O cano 29 tem a seguinte redação: os cristãos não devem judaizar e estar ociosos no sábado, mas devem trabalhar nesse dia. Mas se houver, devem preferir e santificar o dia do Senhor, se possível, como cristãos. Olha só. Qual é a ideia agora? A ideia é proibir que os cristãos honrassem o sábado e descansassem no sábado. E sugerir que os cristãos santifiquem o dia do Senhor. Leia-se aqui domingo. Então agora a igreja está impondo, ao exemplo do que Constantino, o imperador, o império vinha agindo, e depois os filhos de Constantino, que também foram imperadores. Então nós temos aqui o mesmo modelo do império entrando na igreja cristã. Isso é fundamental nós percebermos, que às vezes passa despercebido, mas qual é o fato? Toda vez que a igreja se aproxima do poder secular, que a igreja começa a usar dos métodos da política, do Estado, do poder secular, o que acontece? A igreja passa a impor às pessoas determinados comportamentos, determinadas doutrinas. Ora, isso não foi só no momento que nós estamos estudando hoje aqui. Isso foi na história da igreja. São vários e vários fatos.
e que eu tenho narrado aqui no canal em vários vídeos. E é isso que importa nesse momento. Ocorre que alguém pode dizer, não, mas o concílio de Laodiceia foi um concílio regional. No entanto, o concílio de Calcedônia, no ano 451 da era cristã, ele ratificou todas as determinações dos concílios anteriores. Então, se aquele cânon 29 do concílio de Laodiceia, ele não era um concílio que valia para toda a igreja, a partir de Calcedônia, em 451, ele passa a ser usado. E tanto é verdade que essa norma da igreja agora passa a ser utilizada, é que no sexto século nós vamos ter um imperador romano, Justiniano, decretando exatamente o que Constantino havia decretado lá atrás. O Código de Justiniano é um marco legal que tem influência até os dias de hoje, porque Justiniano praticamente delineou todo o direito romano que atingiu, por exemplo, o direito civil brasileiro. Mas ali no Código Justiniano, no livro 3, nós encontramos a seguinte redação, que vai valer agora como marco legal para todo o Império, e por longos e longos anos. Olha o que disse aqui o Justiniano, que todos os juízes, a plebe das cidades e os ofícios de todas as artes repousem no venerável dia do sol, o domingo. No entanto, os que vivem no campo possam trabalhar livre e licitamente na cultura dos campos, pois frequentemente acontece que em nenhum outro dia os cereais são confiados aos sulcos ou às vinhas, às covas, de modo mais rápido, para que não se perca, por ocasião do momento, a comodidade concedida pela provisão celestial. Ora, isso é a repetição, o mesmo espírito daquele decreto de Constantino lá em 321. Então agora nós vemos a consolidação do dia do Senhor como legislação imperial. O dia do Senhor que eu refiro aqui era como era chamado domingo. Vamos dar um salto agora do tempo de Justiniano. Quando nós chegamos no século XX, nós tivemos um fato muito triste sobre essa união da igreja com o Estado. E redundou no quê? Na Alemanha nazista, a igreja alemã, os cristãos alemães, como eles gostavam de ser chamados, a igreja oficial acomodou-se ao regime nazista e perdeu a sua voz profética. Foi necessário que uma parte dessa igreja, a chamada igreja confessante, reagisse, afirmando que a igreja pertence a Cristo e não ao Estado. Nós temos um teólogo famoso dessa época, Dietrich Bonhoeffer, que ele se tornou símbolo dessa resistência, pagando com a própria vida. Qual a lição histórica que a gente tira disso aí? Quando a política captura a igreja, o evangelho é corrompido. Compartilhe esse vídeo, eu te peço. Dê um like aí, faça algum comentário. É sempre bom a gente receber um feedback, a gente poder debater mesmo aqui nos comentários. E se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo. Portanto, declaro que o domingo será um dia sagrado de repouso em todo o Império. Bispos, assegurem que seja cumprido.